Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos uma vez mais, Senhor Jesus, rogando a Ti o amparo, inspiração, a luz para os nossos espíritos, para que nesta nova oportunidade de estudos que temos às segundas-feiras, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, em termos de entendimento, assimilação, captação da inspiração que os Espíritos amigos queiram nos trazer, para que o estudo seja enriquecido, proveitoso para todos nós. Pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, para este nosso grupo de trabalho na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, todos tenhamos luz e paz em nossos corações. Muito bem, então nós vamos prosseguir com o nosso estudo miudinho de Gênesis, ainda no capítulo 6, hoje a partir do versículo 12. Então vamos lá fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 12, então, ponto de partida do nosso estudo. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse primeiro ponto, e viu Deus a terra, como sempre nós fazemos aqui no nosso estudo, há duas abordagens. A abordagem é do ponto de vista exterior geral, universal, e a abordagem interna. Do ponto de vista universal, exterior, sabemos que Deus não exerce ação direta na matéria, que é a questão 536b do Livro dos Espíritos. Então, essa supervisão da Terra, dos mundos, do universo, está a cargo dos espíritos co-criadores. E Deus, diretamente, governa e regula por meio das suas leis naturais. Tanto as leis físicas quanto
as leis morais. Mas nós precisamos lembrar da instrução do livro dos Espíritos, que os Espíritos são uma das leis da natureza. Então, digamos que os Espíritos co-criadores no plano superior, no plano divino, exercem a supervisão divina sobre os mundos e sobre a Terra, gerenciando os acontecimentos, a vida, a nossa encarnação. São eles que operam segundo a diretriz divina. Do ponto de vista interno, e viu Deus a Terra, podemos também entender como a visão do mundo interior de cada um de nós à medida que a consciência vai se ampliando, que nós vamos interiorizando os ensinamentos que temos recebido ao longo do tempo de Jesus e da doutrina espírita agora, por exemplo, que é o nosso objeto de estudo. E assim nós vamos tendo a visão do que elaboramos ao longo do tempo, quando nós adentramos a faixa da humanidade e a razão está desperta, como é o nosso caso atual, porque há muitos irmãos no nosso mundo cuja razão ainda não está desperta, cuja razão não está iluminada. Eles estão num processo de iluminação da razão, de ampliação da razão, aprofundando o assunto, que é para que nós possamos partir para o segundo movimento nas faixas da razão, que é da iluminação. É preciso o primeiro movimento. O primeiro movimento é o do entendimento e conhecimento das coisas. Quando nós vamos, então, nomear as coisas, o que já estudamos aqui no texto de Gênesis, anteriormente, nos primeiros movimentos aqui do texto, quando nós vimos que Adão foi chamado para nomear os animais. É a razão realizando o seu trabalho de conhecimento e catalogação de tudo. Tá certo? Nesse processo de aprofundamento da visão interior, nós somos auxiliados pelos espíritos amigos, mentores, e somos também auxiliados pela dor. A dor também é um componente da evolução e nos ajuda a ampliar a sensibilização do nosso ser para o divino. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Nós já temos estudado bastante esse tópico, certo? Dessa corrupção interior, que é o movimento de afastamento da lei de Deus quando nós a conhecemos. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, é uma dissertação muito bonita de Paulo. Nós vamos aqui aproveitar para estudá-la de novo, que diz respeito aí a esse movimento de afastamento da lei, de desdém para com a lei, de negligência para com a lei, de rebeldia para com a lei. Então,
Paulo, no Livro dos Espíritos, vai dizer assim, ó, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, para nos manter fora da corrupção, e eis que a terra estava corrompida, para nos manter fora da corrupção, que é um movimento interior, é preciso observar 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. Com relação à ciência, nós aprendemos com Kardec que nós jamais devemos negligenciar a ciência. Tá certo? Então, esse é um movimento básico. E é por isso que o Espiritismo, por exemplo, página 30, versículo 12, tá? Página 30. É por isso que a doutrina espírita tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião, que vão se ajustar aqui à justiça, o amor e a ciência. Então, a filosofia espírita nos traz a perfeita compreensão da justiça. A ciência espírita, o método utilizado por Kardec para comprovar a existência dos espíritos, foi a experimentação científica, segundo a metodologia científica da época. Certo? Então, se nós nos afastamos da ciência, então Kardec vai dizer: se a ciência demonstrar que estamos errados em um ponto, o espiritismo se ajusta nesse ponto. Até o presente momento, a ciência não desmentiu nenhum postulado espírita, nenhuma das revelações espíritas, porque essas revelações foram obtidas adotando-se uma prática científica metódica, segura, sem misticismo, sem fanatismo, sem religiosismo exagerado. Por isso que a filosofia espírita é inatacável. Então, a doutrina espírita traz um parâmetro muito avançado de justiça. Entendemos a justiça a partir do espiritismo como nunca antes da história da humanidade. E a religião toca no amor, porque a religião pura, imaculada para com Deus, conforme aprendemos com Tiago, é o amor ao próximo. Se somos religiosos, mas não temos amor ao próximo, nós estamos nas primeiras faixas dos processos religiosos. Porque o objetivo da religião na Terra é chamar a nossa atenção para o amor ao próximo. Se nós, como religiosos, não temos isso como objetivo, alguma coisa está errada nessa jornada. Então, quando nós nos desviamos desse movimento de gravitação em torno da unidade divina, que todos nós, independente de sermos religiosos ou não, estamos realizando quando adotamos a justiça, o amor e a ciência, certo? Quando é que nós nos afastamos desse movimento natural
de vinculação à ciência, prática do amor e observação da justiça. Quando nós, negligenciando o ensinamento, nos tornamos egoístas, porque aí nós vamos entrar no movimento oposto, que é o da manutenção da ignorância, cultivo do ódio, consequentemente da injustiça. E é o movimento natural oposto. Então aqui nós não estamos falando de um sistema baseado no crê ou morre da igreja ou no fanatismo. Nós estamos falando aqui de um sistema natural, de vinculação natural aos ideais nobres, quando nós aqui na Terra, mesmo não sendo religiosos, buscamos ser justos, amar o próximo e observar a ciência. Sim. Nós naturalmente estamos gravitando em torno da unidade divina. Agora, fora da caridade não há salvação. quando nós, sendo religiosos, negligenciamos esse movimento, cultivamos o ódio ao próximo, discriminando o próximo, fazendo acepção de pessoas, porque aprendemos o texto bíblico que Deus não faz acepção de pessoas, nós começamos um movimento de afastamento da unidade divina. Nós deixamos de gravitar à unidade divina e gravitamos o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, iniciando então o processo doloroso. Então Paulo vai falar disso também. Vai dizer assim: quem é com efeito o culpado, aquele que nós chamamos de culpado, ou pecador para outras religiões, quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, esse movimento natural, que é o ideal de observar a justiça, o amor e a ciência, ele no plano prático, ele se manifesta pelo culto do belo e do bem, segundo o padrão exemplificado por Jesus. Então nós temos os parâmetros claros e nítidos para nós espíritas adotarmos uma conduta o mais correta possível aqui na Terra, cujo primeiro passo é o domínio das inclinações más, que é o castigo, continua Paulo, a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Então, se eu me afasto do culto, da justiça, do amor e da ciência, naturalmente eu vou entrar no culto da manutenção da injustiça, do ego e da mentira, correto? Só estou ajustando aqui. Ignorância, ódio e injustiça. Se eu me afasto, eu entro nesse departamento, que é o mundo do ego. Eu gero uma deformidade interior chamada imperfeição. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura
a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. Então, o que é o castigo? Porque nós costumamos pensar, fomos condicionados a pensar ao longo do século que o castigo é uma punição divina. E Deus nos pune. Mas o que é o castigo na prática? Corretivo, né? Sei lá, para aprender. Como que o castigo se manifesta no nosso mundo interior na prática? Quais são os sinais do castigo? Ah, sinal do castigo? Tá aqui, ó. O segredo está aqui, ó. Igual você falou, O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura. Então, o castigo são os sentimentos ruins que decorrem da falta da prática do amor. Prática do amor. Falta da prática do amor. Levam aos sentimentos ruins. Amargura é um. Ânsia é outro. Melindre é outro. Inconformação é outro. que são derivados, né, igual você falou, da ignorância, do ódio e da injustiça. Do egoísmo. É, do egoísmo. Certo? Porque quando nós estamos assim nas faixas da nulidade moral, esses sentimentos não nos pesam tanto quanto quando a razão já se iluminou. Que nós sabemos quais devem ser os nossos deveres, mas nós não entramos naquela prática. Aí seja por má vontade, seja por rebeldia, certo? Então nós vamos gerando, nós vamos mantendo, não vamos gerando, nós vamos mantendo uma carga de sentimentos ruins no coração. Porque o que é que combate esses sentimentos ruins? É exatamente a prática do amor. O amor ao próximo. Você comentou uma vez que o Hitler tinha conhecimento, né, da Bíblia. Tinha. Eles se reuniam, né, O Hitler fazia reunião mediúnica. Pois é. Só que o objetivo era da invocação das forças inferiores para alcançar os objetivos que eles tinham em mente. Nós estamos falando aqui de um movimento, de um espírito, de um apogeu desse movimento aqui. Porque quando você se desvia desse caminho, você gera um falso movimento que, se você não interrompe, ele vai só aumentando. E você vai sendo dominado pelo próprio eu, pelo próprio egoísmo. Vai negar a Deus, vai negar o bem, vai negar o amor, vai gerar o ódio, vai definir quem são os inimigos, vem as perseguições, vem as guerras, porque eles não pensam como eu, porque aquele que é extremamente egoísta, ele quer as coisas como ele gosta que seja. Então, dentro de casa, no lar, não é isso? Às vezes o cônjuge é muito exigente com o outro cônjuge, quer que as coisas sejam feitas segundo essa cartilha que é a que eu quero. E a pessoa não vê. Porque ela está impondo uma condição para o outro. Começa então a gerar a desunião, uma falta de excesso de rigor, uma falta de flexibilidade, uma falta de compaixão, paciência para com o outro, um excesso de exigência, quer que a coisa seja feita naquele horário. Então, tomemos cuidado com isso. Certo? Sim. Tomemos cuidado com isso. Isso gera muito problema. E ela não é, minha amiga? Muitos. Né? Quer que o filho seja assim, acotadinho, com fita espírita direitinho.
E não é assim. Entra em desespero quando o filho não segue o espiritismo, por exemplo. Então, a dor que vai de culpa, remorso, arrependimento, também entra na pauta aqui do castigo. É imposto por Deus? Não. Imposto pelo eu. É uma lei natural. Se eu não sigo aquela diretriz que eu já concordo com ela, já está na minha consciência, ainda tento dar um jeitinho de distorcer, o resultado vai ser culpa, remorso, arrependimento. No mínimo. E se eu persisto, ao longo do tempo das existências, das reencarnações, vem as síndromes. Síndrome do pânico, estresse pós-traumático, uma série de coisas. E corre por conta das nossas escolhas. Lei de causa e efeito. Certo? A partir das nossas escolhas. Então, a expiação, amigos, a gente precisa conscientizar que a expiação é nesse âmbito aí do campo emocional. Aí que é o primeiro movimento. A doença é consequência. A doença é para corrigir um certo desvio que houve em determinado tempo e que hoje está presente para a gente corrigir. Certo? E as pessoas, de modo geral, as pessoas querem mistificar, tornar místico muita coisa que não é mística, entendeu? É natural, é uma lei natural. É por isso que Paulo fala aqui, ó, quando Paulo está dizendo assim que é gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, para atingir três coisas que são necessárias, justiça, amor e ciência, ele está falando do Pai Nosso de uma linguagem moderna. Do Pai Nosso não, do Falou aí justiça. Decálogo. Falou justiça o quê? Do Decálogo na linguagem moderna. Isso aqui é o Decálogo na linguagem moderna. Em vez de falar assim, né? Amar a Deus, seguir os 10 mandamentos, sou seu Deus, na linguagem moderna, gravitar para a unidade divina, que é um movimento natural que fazemos quando nós somos justos, buscamos amar o próximo e observar a ciência. Certo? A justiça, o amor e a ciência é a nossa meta. O que se opõe a essa meta? A ignorância, o ódio e a injustiça. E a dor é uma certa soma de dores ou desconfortos necessária a desgostar da deformidade pela experimentação do sofrimento. A deformidade é o quê? O egoísmo. Vai ficar numa questão muito clara para nós. Certo? Então, o objetivo é, no mundo prático, cultivo harmonioso do bem e do belo, segundo o padrão que Jesus traz para nós. Não é isso? Prático. Então, vamos lá. Estava um pouquinho falando então, essa corrupção esse desvio leva para a corrupção. É a corrupção dos valores nobres que já temos tesourados na alma. Corrupção das diretrizes. Certo? Porque toda a carne estava corrompida, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne simboliza emoções, desejos, hábitos.
os hábitos decorrem dos desejos e das emoções. Tá? Os hábitos estão de acordo com desejos e emoções. Porque as emoções, os desejos representam o que eu quero. Certo? Por isso que a gente precisa combater as más inclinações. Porque as más inclinações definem o que eu ainda gosto. Ainda quero fazer. Mas nós temos o freio do ensinamento. Bom, isso eu gosto, mas não posso fazer mais. Preciso me transformar. Só que o que eu gosto, que não posso fazer mais, já é manifestado pelo hábito. Aqui nós não estamos falando aqui de pegar em arma e sair dando tiro nos outros. Nós estamos falando das pequenas coisas. Como tendência de falar mal do próximo, da crítica desarrazoada. Então é coisa que a gente gosta de fazer. Correto? Reclamar. Né? Nós gostamos. Estão falando disso. Porque a nossa luta hoje não é mais com o desejo de não matar, não. É o desejo dessas pequenas coisas no dia a dia que ainda acontecem, porque somos ainda muito imperfeitos, tá? Matar não. Se alguém tem desejo de matar aí, precisa tomar cuidado ainda, né? Porque está no movimento primário ainda. E o que nós devemos matar hoje é o homem velho. Combater as más inclinações. Se a gente tem o desejo de matar, é complicado isso aí, porque uma hora a gente pode ter um meio que matar alguém. Pernilongo pode matar, tá? Como que tentei matar aqui agora. Eu lá perto de casa também, quando eu morava lá uns 5 anos atrás, teve um cara lá que foi e roubou meu celular. Eu não fiquei com raiva não, porque eu estava lembrando dessas lições aqui, né? Lembrando dessas orientações da doutrina espírita aqui, falando que fora que a gente tem que estar perdoando as pessoas, fora da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, né? Mas aí a pessoa roubou meu celular lá dentro da minha casa assim e saiu correndo. Quando passou uns 6 meses, né? Eles mataram ele também, porque continuou roubando, né? Foi a lei de causa e efeito, certo? Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. O elemento sabe que não deve matar. Tem a lei, não só a lei divina, mas a lei humana. E ele continua agindo dessa forma, sabe que ele não deve roubar, melhor dizendo. Então ele vai encontrar a justiça pelo caminho, o escândalo necessário, que é aquele que não consegue relevar, que está no mesmo estágio dele ali. Isso mesmo. Lá em São Paulo que o pessoal mata muitos outros lá, né? Todo lado, né? Lá em São Paulo, né? Não, todo lugar no Brasil, né? O Brasil inteiro. Em São Paulo tem mais. Tem mais porque tem mais população, certo? Isso, mas a proporção é a mesma. Isso mesmo. Então, agora, a gente precisa entender bastante o caminho. O caminho é algo que nós precisamos compreender. Porque Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus que falou isso. É o eu sou que é o caminho. Isso mesmo. Eu sou o caminho. Não é o Jesus personagem. É o eu sou, o que ele é. Antes de Abraão. O que ele é. E já era antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, eu sou aqui a iluminação completa, né? Então, o eu é que é o caminho. O eu. Mais especificamente, o pensamento
é o caminho. Isso mesmo. Porque o pensamento traz um propósito que eu quero. O propósito que eu quero, ele sensibiliza primeiro a emoção. É o mesmo princípio do reflexo. O reflexo esboça a emotividade. Então, o pensamento, ele evoca uma ideia, evoca uma emoção. A emoção plasma a ideia, né? Plasma a ideia ali, que vai se expressar pela palavra, pela atitude e pela ação. Então, o que eu tenho que ter cuidado é com o pensamento. Olhai, vigiai e orai, que é a tríade de Jesus para nós, né? O olhai, por que o olhai? Porque quando eu olho para determinado quadro, pessoa, situação, eu preciso vigiar, porque aquele quadro entra no espelho da mente e vai despertar um reflexo, que é uma emoção, que vai plasmar uma ideia, e aí começa o processo, certo? Então, olhai, vigiai e orai. Olhai, vai ver o reflexo, emotividade. Vigiai, para saber de que natureza é essa emotividade. E o orai é atenção, pensamento firme, para que não seja levado por aquela emoção. Que é o que acontece com muita gente, somos levados pela emoção, a partir do movimento inicial. Então, o cuidado é com o pensamento. Mas existe o pensamento e o sentimento, eles estão muito entranhados. Eles são ligados visceralmente. Pensamento e sentimento? Aqui, ó. Capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Então, se todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma, a perfeição da alma é um sentimento, tá? A imperfeição da alma é dada pelos sentimentos que a alma ainda traz. Um livro de Espírito? Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espírito. Que é capitaneada pelo egoísmo. O egoísmo é o carro-chefe. Do egoísmo vem o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ambição, os melindres, o ódio, tudo vem daí. E esses sentimentos, eles propõem pensamentos. Quando eles surgem, vem uma ideia. Porque quando nós estamos lá assistindo televisão, que vem lá uma imagem de um determinado político, o primeiro movimento é uma emoção. Depois vem a ideia. Podem fazer o exercício. Certo? Então é preciso o movimento, porque Jesus dizia, olhai, vigiai e orai. Se o político não nos agrada, vamos orar, pedir para ser bem inspirado. É o nosso papel. Nosso papel é esse. Mas se a gente não está orando é porque a gente não está com algum pensamento. Exatamente. Não é? Isso mesmo. E nos colocava no lugar daquele político. E nós estaríamos fazendo se nós estivéssemos lá, naquele posto. Nós estaríamos fazendo diferente.
São reflexões importantes para nós, certo? Então, o pensamento é tudo, certo? O cuidado inicial com o pensamento, mas o nosso objetivo é ter consciência sobre os sentimentos. E, consequentemente, à medida que vai tendo consciência sobre os sentimentos, a gente vai tendo domínio. Mas para mudar um sentimento que nós já reconhecemos como sendo inadequado, é preciso mudar os hábitos. Então, se eu... Mudar os hábitos? Mudar os hábitos. Os hábitos em função do pensamento. Não, ao contrário. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Sentimento. O que alimenta o sentimento? O hábito. Eu acho que era o contrário. O sentimento, no início da evolução, quando éramos princípios inteligentes, hominais e irracionais, nós seguíamos os sentimentos instintivos, porque nós desenvolvemos ao longo da evolução esses sentimentos instintivos, que aprendemos no Livro dos Espíritos, questão 907, que foram colocados no coração do homem para o bem. São substancialmente mal. Vamos voltar aqui um tiquinho? Vamos ter pressa não, vamos com calma. Questão 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Qual é o princípio originário das paixões que está na natureza? Na natureza exterior, na natureza interna. Um instinto. Princípio originário das paixões. Um instinto. Não. A paixão está no excesso que se cresceu à vontade. Visto que o princípio que ele dá origem foi posto no homem para o bem. Como que o princípio que dá origem às paixões, o instinto, foi posto no homem? Como foi posto? Como foi posto? Como? Como que esse princípio originário das paixões, que está na natureza, foi posto no coração do homem? Como? Para sobrevivência. Como? Como? Estou falando para quê? Como? Como? Pela reencarnação. Reino mineral, vegetal, animal, aminal. Reencarnação. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação ao fim de alcançar a perfeição. Então, o propósito divino para nós é o bem supremo, que é a perfeição. Então, esse princípio foi posto para o bem. Certo? Lei de conservação é um instinto natural, certo? Instinto de conservação. Quando eu abuso do instinto de conservação, que eu já aprendi que eu devo amar o próximo, observar a justiça, o amor e a ciência, eu abuso do instinto de conservação, querendo conservar mais para mim do que para o próximo, eu gero o egoísmo. Então eu vou gerar aquela dificuldade que todos os espíritas têm em falar do necessário e supérfluo. Está aqui no Livro dos Espíritos. Necessário e supérfluo. Não é? Depois vocês estudem necessário e supérfluo no Evangelho segundo o Espiritismo no Livro dos Espíritos. Não é isso? Por quê? Porque o egoísta, aquele que gera a distorção da lei de conservação,
que gera a distorção da lei de conservação, consequentemente gera o egoísmo, ele gera esse movimento que está descrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por aquelas palavras, quis Jesus dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Perceberam? O que leva ao acúmulo exacerbado do supérfluo? O abuso da lei de conservação. Então, uma distorção do instinto natural, que foi posto no coração do homem para a realização de grandes coisas. Então, os espíritos começam assim, ó. Mas que queria Jesus dizer a Kardec? Por estas palavras, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometido do céu, Kardec vai dizer, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Quando eu dou mais importância aos bens da terra do que às pessoas, eu vou gerar a distorção. Passo a amar mais as coisas, os bens, o dinheiro e menos as pessoas. Então eu vou começar a ter uma sede desmedida pelo acúmulo do supérfluo. E aí eu gero toda a distorção econômica no mundo. Ok? A miséria, a pobreza, tudo isso é geração do egoísmo. Geração do egoísmo. Então, esse conhecimento, essa distorção começa na vida interior do espírito na faixa da humanidade, quando ele já foi sensibilizado para esse movimento de gravitação em torno da unidade divina, que lá nos primórdios é chamado de 10 mandamentos. 10 mandamentos para nós, 3.000 anos atrás. E gravitar para a unidade divina, observando a ciência, o amor e a justiça, para nós, do século XXI. É a mesma coisa. Perceberam? Mesma coisa. Então, quando lá atrás fomos sensibilizados para os 10 mandamentos, mas não queremos seguir os 10 mandamentos porque eu quero continuar satisfazendo o meu instinto de conservação, então eu gero a corrupção, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, que começa no pensamento do propósito que eu tenho na vida, que eu alimento. Então, começa no pensamento. Primeiro vem a emoção, minha amiga. Eu estou falando dos hábitos. Primeiro vem a emoção, minha amiga. Eu sei. Não, o hábito vem da emoção, minha amiga. Que o homem primitivo não tinha pensamento, nem um animal. O que ele seguia? Instinto. E o que é o instinto? Emoção? Emoção. O cio, o que é o cio? É uma emoção. Fome. Né? Desejo de proteger, alimentar a prole. Você quis esmiuçar, né, para entender. Lógico. Emoção. Então, o animal que caça, ele é levado pela emoção. Adrenalina. Quando ele está perseguindo ali a presa. Tem a fome e tem a emoção embrionária. É porque meu pensamento já veio numa
atualidade, mas quando já tinha razão. Essa emoção embrionária do lado do animal dispara o pensamento relâmpago. Dispara a emoção, o pensamento embrionário, relâmpago. A ideia relâmpago. Ele não sabe o que é isso. Relâmpago é o que mesmo? Pensamento relâmpago. É o que é relâmpago? Relâmpago é o raio que cai do céu. A nuvem choca com a outra. Dispara a descarga. Relâmpago. Muito prazer, eu sou o relâmpago. Entendeu? Então tem a ideia relâmpago. Essa emoção embrionária dos animais dispara a ideia relâmpago. Olha só. Pensamento embrionário. Ele não sabe o que é, ele sente aquilo, não sabe verbalizar, não entende os primeiros movimentos. Certo? Então pensa daí que nasce o pensamento de um movimento interno, que chamamos de emoção. Isso é muito importante. Sim. Até onde a gente sabe, entendeu? Até onde a gente sabe é por aí. Então, depois, quando surge o pensamento contínuo, 200 mil anos atrás, pensamento contínuo, o homem está repleto de emoções. Quando ele vai se aproximando da idade da razão, Adão foi chamado para ver como ele nomearia as coisas. A razão sendo avocada perante os fenômenos, as coisas, nomear. Certo? Nós vamos estudar isso aqui, nomear. Então aí a razão começando a catalogar, nomear, identificar, conhecer. Para quê? Porque o próximo passo é, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Vem lá uma diretriz basiquinha para nós de 10 pontos, 3 mil anos atrás, 10 mandamentos. Se eu estou exagerando na lei de conservação, começo a querer tomar o que é do próximo, vem lá um mandamento, não roubarás. Não cobiçar também, né? Se eu sou muito... Se o instinto sexual ainda é muito forte, e eu ainda estou com dificuldade em dominar, vem lá, não cobiçarás a mulher do próximo. Porque é um instinto natural básico. Então eu tenho que começar a domar. Quando eu era animal, e hominal irracional, podia largar solto o cio. Eu estava cumprindo o papel da natureza, certo? Aí estava começando o domínio das emoções, né? Eu estava fazendo o papel da natureza, que é seguir o instinto natural que foi posto no meu coração para o bem. Porque Deus não cria o mal, gente. Não tem maldade no animal. Maldade é no ser humano racional que tem maldade. Porque o mal é o mau uso do instinto. O animal não faz mau uso de instinto nenhum. Ele usa segundo o instinto natural, no qual ele está habituado pelos milênios a fazer pela repetição. Então, o que gera o hábito? A emoção, que é o impulso. E o hábito vai retroalimentando a emoção, vai gerando a especialização. Certo? É muito bonito estudar a evolução. Nós estamos aqui tentando quebrar a cabeça para entender os primórdios, certo? Agora, quando o mandamento entrou, eu concordei, não quero seguir, eu gero a corrupção. Então, o caminho, porque toda a carne, o hábito, a emoção, havia corrompido o seu caminho, o pensamento. Nós já somos racionais. Pensamento contínuo. Então, o animal seguia o
instinto, a emoção. O- O homem não, o homem segue o instinto, a emoção, mas ele já tem pensamento. Então, quando ele já estava senhor da movimentação do pensamento, surge na Terra o mandamento para orientar aquele pensamento. Que o pensamento não estava sendo utilizado para atender às paixões. Diretriz, né? Entendeu o propósito? Está tudo correto, está de acordo. Porque o ser foi criado para isso. Vai desenvolver as emoções, os instintos, os hábitos, depois vem o pensamento, aí você vai começar pensando a buscar atender os seus instintos, está tudo normal. Mas chega um momento em que precisa entender que, sendo instintivo, ele vai, na faixa da humanidade, ele vai ferir o próximo. Então, quando já está no momento de amadurecer, de parar com esse movimento, chega o mandamento: não matarás, não roubarás. Que agora o próximo tem o mesmo direito que você não tem o direito de tirar a vida dele mais, como antes na primitividade. Ficou claro? Nós falamos nem do versículo todo, hein? Só o começo. Tem mais coisa para falar aqui. Na semana que vem nós vamos continuar, porque o tempo avançou. O caminho é longo. O caminho é longo. Na semana que vem nós vamos continuar desse ponto aí da corrupção do caminho. Versículo 12.